Então, bom dia, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Damos também as boas-vindas a quem nos acompanha em casa. E vamos dar então início a este nosso culto de louvor, de adoração, de aprendizagem da palavra do nosso Deus, também de celebração da ceia, com o primeiro domingo que é deste mês. Vamos então iniciar com uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por este dia de vida que tu nos concedes, Senhor. Te agradecemos por podermos estar aqui nesta manhã, Senhor, por nos ser permitido, Senhor, ter esta liberdade para te louvar, para te adorar juntos, Senhor. Te pedimos, Senhor, que venhas ter com este tempo aqui, Senhor, que tudo seja debaixo da tua orientação, Senhor, que tu te agrades, Senhor, de tudo aquilo que nós te vamos prestar neste lugar, Senhor, e que o teu Santo Espírito tenha a liberdade, Senhor, para se mover no nosso meio, para trabalhar em nós, principalmente aquilo que o teu servo vai trazer à nossa vida acerca da tua palavra, Senhor. Vem por ser connosco, isto nós te pedimos no nome do teu Filho Jesus. Amém. E nós vamos ficar em pé, vamos começar por louvar o nosso Deus com o corinho do nosso livro de cores, que é o corinho número 33,6, que diz: entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com louvor, e direi: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei, porque Ele me faz feliz. Corinho 36 do nosso livro de cores. Temos acesso ao Pai. Jesus, em tua presença, nós nos louvamos.
vamos ter agora a oportunidade de levantar as nossas ofertas. Pedir ao nosso irmão Carlos, por favor, para proceder ao levantamento. E enquanto isso, vamos aproveitar este tempo para fazer alguns anúncios, também para dizer quem foram os aniversariantes desta semana que passou. Então, nós nos nossos registros temos ainda em setembro Cristina Colisente e agora já em outubro as nossas mães. Eu penso que hoje ainda não vi nenhuma delas. A Conceição Filipe e a Luísa Rosa Filipe. Não sei se aqui depois é que estará mais alguém que completou anos esta semana que passou, de segunda até hoje. Não? Ok. Nós queremos então agradecer a Deus pela vida destas nossas irmãs, são só mulheres esta semana, e que realmente o Senhor os continue a abençoar. Pastor, eu penso que há anúncios para fazer. Bom dia a todos e a todas. Graça e paz no Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Acredito que temos visitantes em nosso meio. Então, os visitantes, por gentileza, fiquem de pé para que nós possamos saudá-los, em nome de Jesus. Por favor, Marcos, aí ao seu lado. O João Rosa é amigo meu do Emanuel do Rui, lá na gente chama Rosa dos Fortes. Muito bom. Seja bem-vindo, João Rosa. Viu a alegria dele conosco? Mais alguém nos visita? Mais alguém está nos visitando? Os demais já são congregados, né? Então sejam bem-vindos em nome de Jesus, que Deus o abençoe. E estamos tendo também a alegria de ter conosco novamente a nossa querida irmã Arcângela, que fez a cirurgia, passou por esse processo de convalidação da cirurgia, convalescência, aliás, da cirurgia, e agora já está conosco, está ainda no processo, né, de tratamento, e nós oramos por ela, oramos pela sua cirurgia, e tudo correu bem, e nós louvamos ao Senhor, então, por esta grande bênção concedida à nossa querida irmã. Depois nós vamos orar agradecendo, mas seja bem-vindo de volta, em nome do Senhor Jesus. Quero dizer também aos amados irmãos que a escala de atividades já está pronta. Depois os irmãos podem pegar ali uma cópia, né? Os irmãos que estão sempre cooperando ali com o Ministério da Igreja, com pregações. Então, por gentileza, depois pode pegar com o diácono Pedro Silva. E hoje, à noite, nós teremos uma reunião com os oficiais da igreja, né, conforme informamos, às 19h30 estaremos juntos. E à tarde eu estarei em Montargil, ministrando a ceia do Senhor. E lá no Brunheirinho, nosso irmão Paulo estará cooperando então com a atividade ali no Brunheirinho. Deus abençoe a todos, derrame abundante graça sobre todos nós. Pai, muito obrigado por este dia que nos dás, por estarmos na tua casa, ó Pai. Nós viemos aqui com um propósito, ó Pai. Louvar-te, bendizer o teu nome como teus dias, ó Pai. Graças te damos, ó Pai, por todas as coisas que já fizeste, através da tua igreja, através das nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Não há palavras para descrever tudo aquilo que tu nos dás, tu nos dispensas. Tu és o nosso consolador, és o nosso orientador também, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia maravilhoso, porque estamos na tua casa, estamos aqui para prestar adoração e louvores ao teu nome, ó Pai. Não só com os nossos lábios, nem com a nossa boca, mas com o nosso coração, ó Pai. Com esta gratidão para contigo, por tudo que já fizeste nas nossas vidas, ó Pai. Nós estamos mortos espiritual, mas tu deste vida, vida com abundância. Tu nos deste luz, tu nos deste esperança para a vida eterna, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Tudo o que está previsto, tudo o que está registado para os teus filhos, ó Pai, nada se compara com este mundo miserável, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós damos graças por tudo, ó Pai, pelos cânticos, pela palavra, pelas ofertas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada pessoa que contribuiu, ó Pai Santo, porque realmente não haja necessidade da casa do Pai, ó Senhor. Fala aos nossos corações para que nós possamos contribuir com alegria, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Fica com a palavra, fica com o teu cérebro, para que ele possa transmitir tudo aquilo que colocaste no seu coração, ó Pai. Nós queremos ficar alegres com a palavra, porque a palavra é alimento espiritual, ó Pai. Muito obrigado, Senhor.
Entregue tudo nas tuas mãos, este culto, agora da manhã, o outro a seguir ao Pai. O que for feito e dito aqui nesta casa, seja por honra e glória do teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje está baseada no texto de 1 aos Coríntios, no primeiro capítulo, a partir do versículo 18. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. À medida em que os irmãos encontrarem o texto, coloquem-se em pé, por gentileza, para procedermos então à leitura da palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 25. Diz a palavra do Senhor: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra e rogamos mais uma vez a iluminação do teu Espírito Santo, para que possamos perceber, entender e fazer, ó Deus, uma fidedigna interpretação desta palavra, e que o teu Espírito Santo possa estar ministrando esta palavra também aos nossos corações, de maneira que sejamos transformados por ela. Fala conosco nesta manhã, queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da tua palavra. Que nenhuma pessoa saia daqui, ó Deus, desta casa de oração, da mesma forma que chegou, da mesma forma que entrou, mas que possa sair com algo novo no seu coração. Então, Senhor, ordena a tua bênção sobre cada vida que aqui está, em nome do Senhor Jesus. Amém. E queremos também, ó Pai, agradecer-te pela presença da nossa irmã Arcângela, que fez a cirurgia, pela forma como tu, ó Deus, conduziste todas as coisas e abençoaste, ó Deus, essa intervenção cirúrgica e a nossa irmã está bem. Nós te louvamos, te bendizemos, porque sabemos que tu, ó Deus, a abençoaste abundantemente. Então, graças te damos, ó Deus, pelo cuidado do Senhor para com a vida da nossa querida irmã. Que a tua bênção seja plena sobre o seu viver e sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Todos podem sentar? Essa epístola de Paulo aos Coríntios é uma riquíssima epístola, escrita para uma boa igreja. Embora fosse uma igreja com sérias dificuldades, com sérios problemas internos, os relacionamentos, no exercício dos dons e também problemas em várias áreas, de várias ordens, era a igreja do Senhor. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, próspera e desafiadora. Para o Senhor então estabelecer a sua igreja nessa cidade, rica, próspera, mas extremamente idólatra e imoral. E a igreja do Senhor Jesus então foi estabelecida naquela cidade para fazer a diferença naquela localidade. E quando o apóstolo Paulo então toma conhecimento das crises, das dificuldades
internas que a igreja estava vivenciando, inclusive de divisões entre os irmãos, ele então escreve essa epístola. Escreveu esta primeira, dizem os estudiosos que escreveu uma outra que se perdeu, e escreveu a segunda epístola. Então são 2 cartas escritas a esta amada igreja. Então nós entendemos que quem a escreveu foi o apóstolo Paulo, porque logo no início do capítulo 1, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Aí no verso 2 ele diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E depois saúda aqueles irmãos dizendo: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a partir então do versículo 10, ele começa então a apelar aqueles irmãos para que vivam em unidade, que vençam as suas dificuldades, as suas diferenças, as suas divisões, e vivam em unidade. No versículo 10 ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Então ele detectou, recebeu informações de que havia problemas ali no relacionamento entre os irmãos, de contendas entre os irmãos, e ele escreve então essa epístola para corrigir esses problemas na comunidade cristã. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também as da casa de Estéfanas, além desses não me lembro se batizei algum outro. Agora veja o que ele diz no versículo 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. A palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias. São as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E o Senhor enviou para pregar o Evangelho, diz o texto, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Então ele começa a introduzir o tema da centralidade da cruz de Cristo na pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Hoje em dia estão pregando um Evangelho sem cruz. Muitos estão maquiando a mensagem do Evangelho para torná-la mais palatável, mais agradável ao gosto e aos ouvidos das pessoas. Quando nós, irmãos, excluímos a centralidade da cruz, da pregação do Evangelho, nós descaracterizamos totalmente, plenamente o próprio Evangelho. Então ele fala a respeito da centralidade da cruz na pregação do Evangelho, no testemunho do Evangelho de Cristo Jesus nesta terra. E ele então começa a falar a respeito da mensagem da cruz a partir do versículo 18. Certamente a palavra da cruz, em outra versão está a mensagem da cruz, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, a mensagem da cruz, a palavra da cruz é poder de Deus. Então, quando nós nos deparamos com a palavra da cruz, com a mensagem da cruz, precisamos nos auto-questionar. Essa mensagem é loucura para você? Então o texto diz que essa mensagem da cruz é loucura para os gentios, é loucura para aqueles que se perdem, porque não podem perceber, não podem entender a mensagem da cruz, se o Espírito Santo de Deus não o capacitar a entender, e se ele não tiver uma mente aberta, um coração aberto para receber a mensagem da cruz. Então para esses, a pregação do Evangelho é loucura. Quem é que pode entender um Deus amoroso
que, por amar a humanidade, ofereceu o seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário, derramar o seu sangue para a salvação da humanidade. Essa mensagem é loucura, porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não entendam, não percebam a mensagem do Evangelho e a pregação do Evangelho. Para os judeus, a mensagem da cruz é escândalo. E para você, é poder de Deus? É o que diz o texto. Para aqueles que são salvos, ou seja, para nós, a mensagem da cruz é poder de Deus. E nós queremos então destacar 3 grandes verdades nesta manhã a respeito da mensagem da cruz. Em primeiro lugar, a mensagem da cruz é uma mensagem de amor incondicional. É uma mensagem de amor incondicional, manifestada através de um Deus que nos ama incondicionalmente, apesar de quem somos e apesar dos nossos pecados. Se você puder acompanhar comigo, abra a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, no versículo 3. Jeremias 31, 3, diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então é Deus declarando aqui para a nação de Israel, mas hoje para mim e para você, que Ele nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu para si, nos atraiu para o seu Evangelho. Então, antes da fundação do mundo, Deus sonhou conosco. Antes da fundação do mundo, Deus nos amou. Antes que o mundo fosse mundo, antes que tivéssemos sido gerados no útero de nossa mãe, Deus já havia nos amado com amor eterno. Amém, amados? O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, dizem que é o versículo principal da Bíblia, é o centro da Bíblia. Diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a dádiva de Jesus é a prova e é a manifestação visível, concreta e palpável deste amor incondicional de Deus para comigo e para contigo, para com a humanidade. Então a mensagem da cruz é primeiramente uma mensagem de amor incondicional, de um Deus que nos ama, apesar de quem somos e apesar do que pratiquemos. Romanos capítulo 5, no versículo 8, Romanos 5:8 diz ainda: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de amor, uma mensagem de amor incondicional, de um Deus que nos ama profundamente, apesar de sermos pecadores. Outro texto, Efésios, capítulo 2, que é também um texto bastante conhecido de todos nós, que diz assim: que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Eu e você estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, totalmente separados de Deus, distantes de Deus, alheios à vida de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem, destituídos estão da glória de Deus por causa do pecado, porque o pecado fez e faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas Efésios capítulo 2, verso 1 diz que Ele, Deus, por causa deste amor incondicional, nos deu vida
estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. O texto continua: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Esta era a minha condição, a sua condição. Éramos escravos do mundo, do pensamento do mundo, dos padrões do mundo, da filosofia de vida do mundo. Nós éramos escravos do mundo, vivíamos segundo o curso deste mundo. Éramos também escravos do príncipe da potestade do ar. Quem é o príncipe da potestade do ar? O diabo, Satanás. Éramos escravos de Satanás. E éramos escravos da nossa própria carne, dos nossos próprios pensamentos, das nossas próprias vontades humanas. Éramos escravos de nós próprios. Mas o verso 4 muda completamente esta realidade, essa história e esse quadro. O versículo 4 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de amor incondicional. O amor de Deus manifestado a cada um de nós através do seu Filho Jesus Cristo. Mas a mensagem da cruz tem uma segunda verdade. Ela é também uma mensagem de obediência sacrificial. Além de ser uma mensagem de amor incondicional, é uma mensagem de obediência sacrificial. E essa obediência foi a obediência do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 39, nós temos a experiência de Jesus no Getsemane, no jardim do Getsemane. E Jesus então passa por essa profunda crise no final do seu ministério. Estava próximo o dia dele ser morto, crucificado. E Jesus então chama os seus discípulos para este jardim. Eu tive o privilégio, quando estive em Israel, de visitar o jardim do Getsemane. Maravilhoso, né? Cheio de oliveiras, muito bonito o jardim. E Jesus então chama os seus discípulos mais allegados para orarem e vigiarem com ele, porque ele estava passando por profunda agonia. E os discípulos, ao invés de vigiar e orar, caíram no sono, dormiram completamente. E é interessante a oração que Jesus faz ao Pai. Jesus veio a esse mundo em obediência à vontade do Pai. Ele se sujeitou plenamente, totalmente à vontade do Pai, e envolveu-se então com esse amor incondicional do Pai para com a humanidade perdida e distante de Deus. E ele então, nessa oração, ele coloca diante do Senhor, no versículo de número 39, o que estava se passando no seu coração como homem, nesse momento difícil do seu ministério. E ele diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. E o cálice que Jesus está se referindo, amados, não é tão somente o fato dos pregos perfurarem as suas mãos e os seus pés. O cálice que Jesus está se referindo aqui é que ali, naquela cruz, ele assumiria o pecado de toda a humanidade. Ele levaria sobre si todas as nossas chagas, as nossas enfermidades, as nossas feridas mal cheirosas e purulentas do pecado. Ali naquela cruz
sem ter pecado algum, ele se tornaria no maior dos malfeitores, porque ele levaria sobre si todos os nossos pecados, levaria sobre si toda a nossa culpa. Esse é o cálice que Jesus se refere. O justo morrendo pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Ele se achega então diante do Pai e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Agora veja o que ele diz a seguir: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Porque havia no coração de Jesus a disposição sincera e verdadeira e profunda de obedecer ao Pai incondicionalmente, totalmente, mesmo que isso implicasse em sacrifício, em sofrimento, em morte, em derramamento de sangue. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de obediência sacrificial por parte do Senhor Jesus. Vamos para Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículos 18 e 19, que falam um pouco mais a respeito dessa obediência sacrificial do Senhor Jesus Cristo em favor da humanidade, sujeitando-se completamente à vontade do Pai. Romanos 5, versículo 18, diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, ou seja, está falando sobre Adão, o pecado de Adão, a ofensa de Adão, a queda de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça, e esse ato de justiça foi a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19: porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a mensagem da cruz, amados, é uma mensagem de obediência sacrificial. Agora vamos para Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. Tende em vós, diz o texto, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, a partir do verso 5. Pois ele quem? Jesus Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Isso na teologia cristã, na cristologia nós chamamos de kenosis, que é o esvaziamento, a humilhação de Cristo Jesus por amor à humanidade e em obediência à vontade do Pai. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora veja o verso 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a mensagem da cruz é uma mensagem de obediência sacrificial, que levou o Filho de Deus à cruz, a morrer na cruz, a derramar do seu sangue para a remissão de todos os nossos pecados, para a nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo fato de Cristo ter obedecido ao Pai até a morte, diz o texto que Deus
o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A mensagem da cruz é uma mensagem de alguém que, por obedecer à vontade do Pai, trouxe a cada um de nós esta tão grande e maravilhosa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe-me ler mais um texto e depois partiremos então para a terceira verdade sobre a mensagem da cruz. Encontra-se em Tito, um pouquinho mais adiante, antes aí de Hebreus, a epístola de Paulo a Tito, capítulo 3 de Tito, a partir do versículo 4. Amados, esse texto é maravilhoso. Tito 3, 4 diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, porque ninguém pode se auto-justificar, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Isso então nos leva, amados, para esta terceira e grande verdade a respeito da mensagem da cruz. A mensagem da cruz, além de ser uma mensagem de amor incondicional, e além de ser uma mensagem de obediência sacrificial, em terceiro lugar, a mensagem da cruz é uma mensagem de salvação sem igual. Até rimou, né? É uma mensagem de salvação sem igual. Essa tão grande salvação que foi proporcionada a mim e a ti pela graça de Deus, provada e manifestada através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Voltemos ao texto de 1 Coríntios, que é o nosso texto base, e percebamos então que o texto nos ensina a respeito desta terceira verdade. 1 Coríntios, capítulo 1. Leiamos o versículo de número 21, que diz assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Esta mensagem doida, louca, que o mundo não pode entender e que muitas vezes até zomba desta mensagem, essa mensagem que é escândalo para os judeus, Deus, pela sua graça, nos salvou através desta mensagem, que foi ministrada a nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque um dia alguém pregou, anunciou a nós esta mensagem de salvação. Talvez os nossos pais, os nossos parentes, talvez um amigo, talvez uma pessoa desconhecida na rua tenha anunciado esta mensagem. Talvez você tenha ouvido em alguma igreja ou em algum lugar, talvez tenha ouvido até pelas redes sociais. Agora a mensagem do Evangelho está sendo pregada de várias formas, através dos recursos da internet, da tecnologia. Eu não sei como você ouviu esta mensagem, mas Deus, lá nos céus, preparou um dia, preparou um momento, preparou uma pessoa para lhe anunciar esta mensagem de salvação sem igual. E essa mensagem alcançou a sua mente, alcançou o seu coração e transformou a sua vida, transformou a sua história e deu a você sentido para viver. É uma mensagem de salvação sem igual. Versículo de número 30 de 1 Coríntios, ainda, capítulo 1, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus
sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor, porque tudo o que somos e que temos é fruto da graça maravilhosa de Deus para conosco. Porque Deus nos amou de tal maneira, essa salvação então se tornou possível a mim e a você. Efésios capítulo 1, versículo 3, para concluirmos a palavra, estamos já chegando ao final, fala a respeito desta grande esfera de salvação na qual nós fomos envolvidos pela graça do Senhor. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual, ou seja, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Vamos um pouco mais para o final do texto, versículo 13 e 14. Em quem também nós, verso 13, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, essa mensagem da cruz, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, amados? A mensagem da cruz é uma mensagem de salvação sem igual. Todos nós estávamos perdidos, separados, distantes da presença do Senhor, mas Deus nos amou e enviou o seu Filho para vir a esse mundo, morrer na cruz do Calvário, derramar do seu sangue, ressuscitar ao terceiro dia, para que através de Jesus pudéssemos ter vida verdadeira, vida abundante e vida eterna. Então, através desta tão grande salvação, eu e você fomos justificados, santificados, perdoados, transformados, reconciliados com o Senhor, recebemos paz interior, gozo, alegria, segurança, salvação, vida abundante, vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção da mensagem da cruz, ela é também responsabilidade da igreja. A igreja que recebeu a mensagem, que foi transformada pela mensagem, tem agora o dever de pregar, de anunciar essa mensagem a todos os povos. O texto ainda de 1 Coríntios, que foi o texto base, 1 Coríntios capítulo 1, os versos 22 a 25, diz assim, 1 Coríntios 1, 22 a 25, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então nós, como igreja de Cristo Jesus, temos a responsabilidade, o dever de pregar com fidelidade, com ousadia, com intrepidez, a mensagem da cruz, e sem excluir, sem tirar absolutamente nada da mensagem da cruz,
tentando agradar as pessoas. Porque a mensagem da cruz, ela é confrontadora. A mensagem da cruz revela a nossa miséria, revela o nosso estado, mas a mensagem da cruz, acima de tudo, revela um Deus que nos ama com um amor eterno e que manifesta o seu amor para conosco através do seu Filho Jesus e nos concede então, pela sua graça, pelo seu amor, essa salvação sem igual. Lá em 2 Timóteo 4, não precisam abrir, só citando, Paulo diz a Timóteo para pregar a palavra insistentemente, quer seja oportuno, quer não. Porque nesses dias muitos se recusarão a dar ouvidos à verdade, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a ouvir a palavra da cruz. E vão se encher das suas filosofias, dos seus sofismas, dos seus achismos, e rejeitam a pregação da palavra. Mas o dever da igreja, a obrigação da igreja, é de pregar a mensagem da cruz integralmente e insistentemente, para que os homens sejam de fato e de verdade salvos. Porque quando deixamos de pregar a mensagem da cruz, podemos até ter adeptos, podemos até ter prosélitos, podemos até ter membros na comunidade cristã, mas não teremos pessoas verdadeiramente salvas, remidas e lavadas no sangue do Cordeiro. Deus nos abençoe. Como igreja do Senhor Jesus, possamos viver a mensagem da cruz e possamos pregar a mensagem da cruz a essa humanidade que precisa de Deus. Amém, amados? Amém. Amém. Nós vamos agora passar para a celebração da ceia do Senhor. Vamos invadir um pouquinho o horário, do intervalo, mas passamos um pouquinho por causa da ministração da palavra. E eu quero então, nesse momento, pedir que os oficiais, o oficial responsável já esteja aqui ao meu lado, e nós vamos orar. Nós temos diante de nós dois símbolos, dois emblemas. Primeiramente temos o pão, que simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi dado por nós, que foi pregado naquela cruz para a nossa salvação. E temos diante de nós o cálice, que diz, a palavra de Deus, é o cálice da nova aliança, estabelecido pelo sangue do Cordeiro, vertido, derramado naquela cruz, para a remissão de todos os nossos pecados. Vamos ficar em pé, amados? Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? E vamos consagrar então esses elementos da ceia a Deus neste momento, e pedindo então que Deus nos abençoe enquanto estivermos a participar da celebração da ceia do Senhor neste momento. Vamos orar? Pai, temos aqui diante de nós o pão e o vinho, símbolos do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. E como igreja tua, Senhor, que recebeu e que foi transformada pela mensagem da cruz, temos este grande privilégio de participarmos da mesa do Senhor, de celebrarmos a ceia do Senhor. Derrama sobre nós a tua bênção. Cada irmão, cada irmã que for tomar posse desses elementos da ceia, sejam mais uma vez visitados pela tua graça, pelo teu amor, que sejam ricamente abençoados através desse ato, mas que acima de tudo, ó Deus, acima de tudo, o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado. Nós então consagramos a ti esses elementos da ceia e pedimos que abençoes essa ministração, em nome de Jesus, e para a glória do teu nome. Amém. O Ministério de Louvor estará cantando, os oficiais, por gentileza, estarão entregando os elementos da ceia. Aqueles que vão participar, permaneçam em pé. Os que não vão participar, podem ficar mesmo sentados, se desejarem, e vamos estar louvando ao Senhor. É o hino 110 dos Salmos Únicos.
pão que simboliza o corpo de Cristo. Tomai e comei, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Participai do pão. Diz a palavra do Senhor que por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Os cálices centrais são de sumo de uva e os cálices laterais são de vinho. E eu vou pedir que os próprios oficiais aqui entreguem o cálice, ok? Por favor, a cada pessoa, para que não toquem nos demais cálices. Continuando a cantar, os mesmos irmãos que participaram do pão estarão participando do cálice nesse momento. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrás sem fim, ela foi Jesus me salvou. Se eu sempre olharei essa cruz, seu triunfo glorioso será. Pois um dia eu na cruz adorou Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Pela hora provei, para mim todo bem, tenho nela minha salvação. Se eu sempre amarei essa cruz, sem triunfo glorioso será. Pois um dia eu dar-lhe uma cruz, adorou Jesus me dará. Cálice da nova aliança, estabelecido pelo sangue do Cordeiro. Bebei dele todos, em memória de Jesus. Glória a Deus. Temos mais um extrato? Vamos continuar a cantar, enquanto isso os oficiais estarão a recolher os cálices. Os irmãos, se desejarem, podem sentar. Eu aqui com Jesus, a vitória da cruz, quero sempre levar e sofrer. Quando Cristo voltar,
que os irmãos atentem para a saída. Temos a sinalização aqui no piso, então os irmãos devem seguir exatamente essa sinalização, sair então pela porta lateral. Hoje não teremos culto na Tramaga ainda e teremos culto apenas em Montargis. Muito obrigado mais uma vez pela presença aí do amado visitante. Volte mais vezes e que Deus abençoe a todos e dê a todos uma semana feliz, abençoada pelo Senhor. E participem também da nossa live, né? Nosso culto em direto na quarta-feira, às 20 horas, pelo Facebook. Eu vou pedir que a Mirtes ore e depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta cruz, por esta mensagem tão poderosa, por aquilo, Senhor, que a cruz significa para nós. Louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê agora um retorno às nossas casas, debaixo da Tua proteção e cuidado, e que durante toda esta semana, Senhor, nós possamos estar lembrando daquilo que ouvimos e que aprendemos, que vivemos aqui neste momento, e vivamos, Deus, toda a semana exaltando ao Senhor, compartilhando esta mensagem, apresentando, Senhor, aqueles que estão à nossa volta, este verdadeiro motivo de vivermos para o Senhor e caminharmos contigo. E que assim, Deus, nossas famílias, nossos vizinhos, nossos amigos sejam impactados, transformados e salvos pelo poder da cruz. Amém. Nós entregamos a Ti todas as coisas e Te agradecemos por este culto, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito sejam sobre todos nós, sobre todo o Teu povo, Senhor, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.